Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Minas Gerais, o nome já diz o óbvio, terra da mineração. Também terra dos buracos deixados pelas mineradoras. Um exemplo é a Serra do Curral, símbolo de Belo Horizonte. A serra é apenas uma casca. Por dentro, tudo foi destruído. Mas há outro lado da mineração, que também traz o emprego, a renda para os municípios. Será, com essa crise, será que acontece isso? Esse é o debate de cena política que convidou os prefeitos de Itabira, da Monsena. Médico, trabalha e sempre trabalhou em Itabira. Candidatou-se 3 vezes à prefeitura. Na última eleição, teve 70% dos votos. É diretor da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Prefeito, agradeço a sua presença. Itabira me lembra Carlos Drummond de Andrade. 80% de minério na alma, ele dizia, né? Ele dizia assim que Itabira, um retrato na parede, mas como dói por causa da mineração, da Vale do Rio Doce, que atua lá desde a época que Drummond era rapaz, né? Quantos anos que a Vale está lá? A Vale está em Itabira desde 42. 42, então ele não era rapaz, não, já era bem adulto. E vamos continuando. E o prefeito de Rio Acima, o Anderson Lima, empresário, assumiu o cargo de prefeito de Rio Acima com a saída do ex-prefeito Antônio Pires Júnior, o Juninho. Juninho foi trabalhar na Copasa, né? Diretor da Copasa. Isso, assumiu a vice-presidência da Copasa. Largou a prefeitura, é melhor a Copasa, ele é um empregaço, né? Largou a prefeitura, mas a gente está lá para tocar ela. Tá certo. Juninho, o prefeito, quando atuava na Câmara Municipal, foi o vereador mais votado da história da cidade. E também convidamos o professor Beckenader, engenheiro de Minas pela USP de São Paulo, 33 anos de experiência em projetos de engenharia de Minas, mestre em tecnologia mineral pela UFMG e doutor em engenharia mineral pela Escola Politécnica da USP, professor do setor na UFMG. Agradecemos também a sua presença, viu, professor? É um prazer para mim. Vamos começar com o prefeito de Itabira, falando dessa situação da cidade, que foi imortalizada nesses versos de Drummond. Hoje, Itabira, qual que é a situação da mineração? Parece que a renda da cidade, a renda do município caiu muito agora, recentemente. Como foi essa queda e qual é a situação, prefeito? Na realidade, hoje, a cidade de Itabira sofre 2 vezes com a crise econômica global. Sofre com a crise econômica em si e com a crise da mineração. Então, um orçamento para este ano de 2015, que tinha sua previsão para 525 milhões de reais, nós estamos aí evoluindo com a arrecadação mensal de 33 milhões de reais em média por mês. Comparando com o ano passado, 2014, onde nós arrecadávamos em torno de 41 milhões em média mês. Um cálculo rápido, caiu 1/3 a arrecadação. Caiu praticamente 1/3 da arrecadação. Dessa arrecadação, a mineração significa o que, percentualmente? Itabira é monodependente, então todos os impostos, toda a arrecadação, ela gira em torno da atividade minerária. Então, caindo o valor do minério de ferro como caiu, todos os outros impostos, eles têm a queda em consequência dessa redução do valor do minério de ferro. Quer dizer que além dos buracos aos quais eu me aludi, a arrecadação, a renda, os royalties também estão frágeis. Estão frágeis, né? E nós temos uma consequência grave diante desse processo, porque nesse país que nós temos que discutir muito ainda a melhoria em gestão, deixou-se de fazer gestão dos outros impostos no município, para que a arrecadação fosse sustentável, mesmo nesse momento de sofrimento com a questão mineral. Então, os outros impostos também deixaram de ser geridos. E imposto, se você deixa de gerir imposto, você vai ter uma arrecadação deficiente. Com a queda do minério, com a queda do preço do minério, que em fevereiro de 2014, ele estava em valor de 177 dólares a tonelada. 177 dólares. 177 dólares, em fevereiro do ano passado. Esse ano chegou a valores de 45 dólares a tonelada, uma redução muito significativa. Eu fiz as contas aqui, se o petróleo, que teve essa queda muito grande, que criou esse impacto no mundo todo, caiu 50%, o minério caiu, caiu um quarto. Caiu um quarto do seu valor. Em consequência disso, a queda da Cefem.
dos royalties. Dos royalties, né? Prefeito Anderson, e a situação lá em Riaciba, eu quando falava ali da Serra do Curral, que virou aquela capa, foi uma obra da MBR, hoje Vale do Rio Doce. Isso. E é a Vale do Rio Doce que está tendo um problema lá com o Riaciba, que essa reserva hídrica, esse aquífero de Gandarela, famoso no mundo todo, está ameaçado. Conta pra gente essa história. A Vale está tomando iniciativa de explorar essa área do Gandarela. Só que a gente conseguiu, através de um tombamento da Serra do Gandarela, impedir que fosse tomada toda a serra. Pelo fato que hoje a gente abastece vocês, que é da região metropolitana, que é das nossas fontes hídricas de biodiversidade grandiosa, né, que nós temos lá. O prefeito anterior, o Júnior, conseguiu, através desse tombamento, paralisar a atividade total que seria feita na Serra do Gandarela. Só que a gente não vai conseguir barrar totalmente a Vale, porque o desenvolvimento e preservação tem que caminhar junto. Só que essa grande parte que a gente já conseguiu, essa demanda de preservação, já foi um grande ganho. E como o prefeito de Itabira falou, a gente também não está longe dessa situação que ele acabou de falar. Da arrecadação e tudo mais. Isso mesmo. Que a gente vive também da parte de royalties minerais. Ou seja, o valor que nós também orçamos, né, no orçamento, que era uma estimativa de 62 milhões, provavelmente a gente vai fechar com menos de 40 milhões. Ou seja, a gente está tendo uma queda gigante. Quase 50%. Mais até que Itabira. Isso mesmo, a gente está com uma queda violenta de financeira nessa demanda. E eu estou sofrendo muito com isso, porque no ano anterior a estimativa de arrecadação era grandiosa. E não teve planejamento, né, prefeito? Você sabe muito bem que se a gente tivesse sido avisado dessa queda financeira, dessa demanda, acho que a gente estaria bem melhor. Ou seja, a gente pega uma situação financeira que a gente já trabalha em cima dela, né, que a gente já acostuma com aquele valor e, de repente, vem a queda sem preparação e sem planejamento. A gente tem sofrido muito com isso. Professor Nader, li ali parte do seu currículo, da sua mini biografia, e, naturalmente, o seu trabalho é envolvido com engenharia de Minas, tanto como professor como profissional. Qual que é a sua análise dessa situação do Estado, tanto desses prós e contras da mineração e dessa crise que vive o setor? Hoje, se nós analisarmos, nós somos totalmente dependentes da mineração. Do copo que a gente toma água, ao automóvel, às câmeras de TV, aos computadores, os notebooks, os aviões, os carros. Desculpa a ignorância, mas por que o copo de vidro tem a ver? Você utiliza a sílica para produzir o vidro, feldspato. Então, muitas pessoas não sabem disso. Mas inclusive hoje, eu, né? Não sabia. É uma situação comum, Carlos. A gente está tentando trazer cada vez mais o conhecimento da universidade para a população, até para mostrar para a população o quão importante a mineração é para nós, como sociedade. Esses problemas ambientais são problemas sérios, mas nós temos tecnologia e conhecimento para fazermos uma mineração responsável. Mas o que eu saiba, no Brasil, ela não é feita, não. Porque a coisa tomou um vulto recentemente. Não existia uma compreensão e uma fiscalização e uma conscientização. Nós temos que pensar sempre nos envolvidos. Que a sociedade... Você aqui fala, aqui não tem essa coisa de senhor, não. Você vê uma mudança de postura? Vejo. Agora, recente? Com certeza. Vou dar um exemplo da Vale. Quem não teve ainda a oportunidade de visitar Carajás, eu recomendo. Eu, durante muitos anos, tive a oportunidade de conviver com profissionais da antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale. E fui várias vezes a Carajás. A gente chega em Carajás e dá a impressão que nós estamos num primeiro mundo. Você vê a floresta preservada, macaquinhos, pássaros, qualidade de vida. Você sai do núcleo urbano de Carajás, você vê a devastação feita pela agricultura,
a fauna, a produção de gado desregrada. Na época de queimadas, na época o aeroporto da Vale, lá em Carajás, que serve a Vale, não tinha, não sei agora, parece que já instalaram os instrumentos, os ILS, né? Ou estavam para instalar. Mas o avião não podia descer, por causa da fumaça. Agora, você ia na Vale e você via aquela preservação, aquela cultura. É claro que a mineração, aonde ela lavra, ela vai haver um dano ambiental localizado. É natural. Mas, no seu entender, os outros não têm a fama e muitas vezes fazem uma devastação tão igual ou até pior. A Vale, com certeza, ela tem um plano de reabilitação ambiental, porque quando a gente faz um projeto mineral, nós somos obrigados a caminhar junto com o plano de recuperação ambiental. E não é só a Vale. Hoje, qualquer projeto, independente do porte, você precisa submeter os planos de recuperação ambiental. Que a Vale ambiental. é uma das maiores do mundo. Com certeza. Do mundo. É uma e aquela excelente pequena empresa. aqui em Minas Gerais, a gente vê mineração aí, pequena, média. Essas também. Tem um programa de recuperação? Tem. Se um projeto, eu participei de vários projetos, de vários portes, desde megaprojetos até projetos pequenos. Todos precisam de um plano de reabilitação. Agora, para que esse plano seja seguido, nós precisamos de fiscalização, tá? E aí entra o DNPM, entram os órgãos fiscalizadores, os próprios municípios têm que ajudar nisso. Quando fala em fiscalização no Brasil, é um horror, né? A fiscalização, muitas vezes, eu não quero aqui só falar do lado ruim, mas as fiscalizações são acusadas de pegar propina, de não fiscalizar como deviam, né? Pelo seu conhecimento, na mineração, funciona? Eu não tenho conhecimento disso, até onde eu tenho um relacionamento muito próximo com vários profissionais da área de mineração, não tenho esse conhecimento. A gente sabe que é um problema do Brasil, haja visto os escândalos recentes, né? Mas... A gente pensa que se na Petrobras tem, por que na mineradora não vai ter, né? Eu não tenho conhecimento, mas é um assunto que pode ser melhor discutido e mais investigado. É isso que nós vamos fazer, mas agora nós vamos para um intervalo e Cena Política volta daqui a pouco. Segue Cena Política debatendo a mineração em Minas, os prós e os contras. Prefeito Anderson, e ele falava, o professor falava dessa política de compensação, que isso está na lei e que, segundo ele, ultimamente é cumprido. Lá em Rio Acima, essa política está sendo feita, está havendo a compensação para o município? Total não, Carlos. A gente tem que ser sincero que a gente não tem a compensação que o prefeito de Itabira tem certeza que sabe disso também. O prefeito, inclusive, é da entidade, né? Ele é dos municípios mineradores. Da AMIG. E é a cidade que mais sofre, né, com a devastação, né, das mineradoras. Mas a gente tem uma grande perda dessas compensações porque não chega até os cofres públicos totalmente. Todos sabem disso. Mas a não gente chega a compensação financeira, nem a também. Compensação que ele falou de obras? Não. Nenhuma? Rio Acima até que não é totalmente explorado ainda. Que o projeto Apolo, que é o que foi batizado, que será feito na Serra do Gandarela, que a gente não vai falar aqui, garantir que vai impedir, porque eles já têm uma parte já determinada para exploração, mas a gente acha que a compensação, pelo fato do nosso amigo vizinho de Itabira, a gente vê que não tem a compensação que deveria ter na realidade. Né? Em síntese, muito se leva e pouco se deixa. Isso. Acho que tinha que ter mais fiscalização, igual o professor disse, em cima disso, porque tem uma falta muito grande, negatividade em cima disso. Que reflorestar, não é tão difícil reflorestar para uma empresa de alta potência que é a Vale.
Mas isso deixa a desejar, né, prefeito? Você sabe muito verdade. bem que deixa a desejar. Lá em Poderia ser Itabira, bem que é mais famosa, reflorestado. Itabira é famosa pela história da Vale, né? Desde 1942, como já falei aqui, terra de Drummond, né? Uma terra de Drummond, o maior poeta da língua portuguesa. E nós nos sentimos... Pelo menos no Brasil, né? Tem o Fernando Pessoa, que a gente não pode E nós falar nos que é o sentimos, maior, né? nos sentimos muito orgulhosos por isso. Mas como o prefeito de Iracema coloca, Itabira é o berço da Vale. Nasceu lá em 42. Mas o primeiro marco regulatório, que eu acho que tem que ser também discutido aqui esse tema, ele só aconteceu em 67. 42 para 67? 25 anos depois. E o segundo marco regulatório, nós só discutimos esse marco agora. Em conversa, em uma pré-conversa com o professor, a gente já discutia que o marco regulatório ele deveria ter ouvido mais os prefeitos, ter ouvido mais a sociedade, ter essa discussão ter sido mais ampla, mais organizada, mais planejada. E o tempo, essa temporalidade aí entre um marco regulatório e outro, é um tempo muito longo. A gente evolui muito nos benefícios, mas também nas consequências da exploração mineral. E essas consequências não sendo discutidas para que, de uma certa forma, ocorra a compensação devido a essas consequências, o município perde muito com isso. Itabira é uma cidade que tem que ser exemplo para as outras cidades. A Vale nasceu lá, e hoje, como o próprio professor colocou, o que acontece em Carajás, a mudança na forma de explorar, nas novas jazidas, já é em detrimento desse conhecimento das pessoas, das consequências que já aconteceram em outros municípios. Próximo a Itabira, prefeito Anderson, nós temos lá Conceição do Mato Dentro, que está passando por esse processo agora. Uma cidade com seus 15, 17 mil habitantes, mas que com uma exploração do minério de ferro lá pela Anglo que está explorando lá, Anglo American, a cidade está experimentando aumento da violência, uma estrutura que ela não tem para poder atender aquele aumento muito rápido de uma população flutuante que vai para ajudar no desenvolvimento do projeto. Mas as consequências, o município sofre com todas elas. Uma observação sua é muito importante, que antes da gente entrar no programa, a gente conversava com o professor isso, né? No Brasil tem isso, né? As pessoas não conseguem fazer isso não é só na mineração, vamos colocar de uma maneira mais positiva, ou mais negativa, né? Em todos os setores, em todas as áreas, não se consegue fazer uma discussão, um debate com os vários setores envolvidos, né? Infelizmente, eu creio que é uma deficiência cultural nossa, que se a gente tivesse sanado, nós já seríamos uma superpotência há muito tempo. Porque o próprio exemplo, né, do marco regulatório que o prefeito coloca, poucos setores foram ouvidos. Sim. Um assunto de tamanha magnitude, tamanha importância, discutido no âmbito político, ouvindo segmentos restritos, teria que ter a participação das prefeituras, dos especialistas, da universidade e das empresas. Senão, a gente... Das associações comunitárias. O que a gente chama stakeholders, os stakeholders, ou seja, todos os partícipes do problema, as comunidades. Você vê, né? Se o pessoal não sabe que um copo depende da mineração, pelo menos o copo de vidro, né? Depende da mineração, fica difícil para ele entender a importância da mineração. O pessoal vai ter a tendência a analisar os aspectos negativos, que cabe a nós, bons profissionais da área, e empresas, e governo, e fiscalizadores, resolvermos. Porque se a gente vai explorar o nosso planeta, nós temos que saber explorar de uma forma sustentável. O recurso é não renovável. Você exauriu, tá? Ele vai deixar um passivo ambiental. Esse passivo tem que ser tratado de forma conveniente e muitas vezes, ao longo da própria atividade de mineração, o aspecto ambiental tem que ser tratado. Ele vai andando junto. Eu conheço empresas que já fazem isso. A Valorec aqui é um exemplo, para citar um nome. Eles vão lavrando e vão reabilitando.
pilhas de estéreo que estão recobertas já com vegetação. Se você, ao visitar a mina, não for avisado que aquilo era uma pilha de estéreo, você dificilmente vai perceber. Então, há formas de se fazer. Tem um custo, é caro, mas faz parte do negócio. Tem que estar no cálculo do resultado, do NPV, do Net Present Value, do valor presente líquido do empreendimento. Muito bem, prefeito. Depois nós vamos, mais à frente, até discutir a questão com os prefeitos, também com o professor do marco regulatório, do outro marco regulatório, não aquele que ficou 25 anos para ser feito, ou aquele mesmo, né? Aquele ainda perdura, né? Ainda perdura. De 67 perdura até hoje. Perdura até hoje, né? Aquilo dos 25 anos perdura. Mas vamos debater para frente isso que está no Congresso hoje, em debate há alguns anos. Mas eu queria saber sobre as políticas compensatórias, que você me disse que lá em Itabira funciona uma política da Vale. Para não ficar só na crítica Vale, vamos ouvir isso. Na realidade, a mineração tem os seus prós e contras, né? Sim. Como o professor falou, da recuperação ambiental. É um processo muito importante que toda cidade que tenha a mineração como fonte econômica é pensar no futuro dessa cidade pós-mineração, como já aconteceria em outras cidades do mundo. A exemplo, nós temos cidades na Alemanha que saíram desse processo de mineração, seja do minério de ferro, seja do carvão, e que passaram por uma crise e que tiveram que mudar a atividade econômica. Por quê? A mineração acaba, mas a cidade continua. Sim. E a cidade precisa de ter uma diversificação econômica para nutrir essa cidade, sustentar a cidade e permitir que a cidade continue tendo qualidade de vida, tendo saúde, tendo educação e tudo isso. Então, em Itabira, apesar dos sofrimentos, por exemplo, Itabira é uma cidade que tem muitas doenças respiratórias. A mina, não sei se vocês têm conhecimento, mas a mina ela abraça a cidade. Então, a cidade, para a cidade crescer, ela tem um lado só para crescer. Ela não consegue crescer para o outro lado da mina. A mina, ela circunda a cidade. Abraça e ao mesmo tempo que joga pó, né? Justamente. Cospe então, pó, né? tem Vamos essas fazer uma imagem assim, abraçando e cuspindo pó na cidade. Nós temos essas consequências. Mas temos muitos benefícios. Por exemplo, muitos bairros da cidade, eles foram construídos pela mineradora e essas construções foram adquiridas pelos funcionários da Vale e com isso foi se construindo a cidade. Uma cidade que tem aí de emancipação mais de 160 anos, de história mais de 300, mas tem colhido alguns benefícios. Benefícios esses que cabem aos gestores públicos também manterem os benefícios de forma que a população continue podendo aproveitar disso tudo que a mineração oferece. Nós temos a CEFEM hoje, contribuição financeira para exploração mineral. Isso não é um imposto, é uma contribuição. O dia que acabar a mineração, ela acaba também. Então, por isso eu falo que a gente tem que investir num caminho que é o caminho da diversificação econômica. Itabira hoje constrói um ambiente favorável a essa diversificação, que são as redes de captação de água, que são novas áreas para distrito industrial, que é o campus universitário que está sendo construído na cidade. Estamos desenvolvendo processos para combater ou para, pelo menos, minimizar a violência na cidade. A própria educação municipal, nós temos recuperado as escolas, investido em coisas básicas. A saúde, queremos criar uma saúde de qualidade, mas para criar esse ambiente todo, nós temos que investir. E esse investimento vem tanto dos impostos como da CEFEM. Agora, um caminho nosso para a diversificação, já tem um estudo que foi feito na cidade pelo professor Paulo Haddad. E aí, ex-ministro. Definisse de Itamar Franco, foi ministro de Itamar Franco. Definisse dois caminhos, o caminho da educação, o caminho da saúde. Hoje nós temos, como eu já citei, o campus da Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, sendo construído. E esse campus, ele é construído em parceria tríplice, que é o município, a Vale e o governo federal. Onde o município constrói... A Vale entra com o quê? A Vale entra com os equipamentos de todo o campus universitário. Então, a prefeitura constrói os prédios. Nós vamos inaugurar agora o prédio novo do campus, no valor de 46 milhões de reais, que a prefeitura construiu com recursos da CEFEM. Então, são 46 milhões de reais de recursos da CEFEM. E a Vale vai equipar esse novo prédio e o governo federal entra com recursos humanos e o processo está acontecendo. Ele está me dando um sinal ali para dar o intervalo, mas
Você é médico, médico clínico, né? Isso. Clínico é aquele médico que mexe com todas as doenças. Tem aquela doença que dá no pulmão, me esqueci o nome dela agora, com A pessoas- silicose? E será que esses campos compensam essa doença que dá na maioria da população? Na realidade, Itabira até não sofre com esse processo da silicose, porque são minas abertas, né? Sim. Mas nós temos uma incidência muito alta de doenças respiratórias. Tem trabalhos lá que demonstram Bronquites, efezemas. bronquite, sinusites, rinites, e a incidência é maior devido à exploração mineral. Já foram feitos trabalhos e nós tivemos o levantamento e o diagnóstico com uma população controle, que é de uma cidade próxima, que é Santa Maria de Itabira, e a incidência é muito menor. Então, registrou-se isso como sendo em consequência da poluição do nosso ar. Muito bem. Cena política vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. De volta à cena política, debatendo os prós e os contras da mineração no Estado, com presença dos prefeitos da Monsena de Itabira, o Anderson Lima, de Rio Acima, e do professor Beckenader, da Escola de Engenharia da UFMG. Professor, vou começar contigo. Ok. O marco regulatório, depois vou ouvir os políticos sobre isso, naturalmente, né? Mas queria ouvir primeiro um especialista. O marco regulatório que está lá no Congresso, qual é a sua impressão desse debate? Tem acho que 2 ou 3 anos que está lá, está empacado, não sai do lugar. Qual a sua impressão? O marco regulatório, em 2013, quando estava no auge da discussão, que se imaginava que a sua votação fosse iminente, ou pelo menos rápida, gerou uma série de problemas. Primeiro, na minha modesta opinião, faltou a nossa velha e conhecida falta de discussão. Que nós falamos no bloco anterior, né? Então, já ficou meio desbalanceado. Depois eles fizeram algumas mudanças que precisariam ser melhor entendidas, melhor discutidas e melhor explicadas. Vou lhe dizer uma coisa, depois o prefeito também vai complementar, a gente estava conversando um pouquinho. Você tem um aspecto arrecadatório do novo marco e você tem alguns aspectos de criação da Agência Nacional de Mineração. Você tem o aspecto de mudança na forma das concessões, tá? Das outorgas. Um aspecto que gerou um problema, eu me recordo bem, criou uma insegurança muito grande das empresas de exploração, foi a questão da eliminação da preferência natural que aquela empresa que investia teria se descobrisse algo que valesse a pena Sobre outra que para surgisse minerar. Sobre outra que surgisse depois, né? Então o que acontece? A mineração é uma atividade de risco. Você olha o solo aí e você não vê, salvo no Velho Oeste, né, que o pessoal tropeçava em pepitas de ouro, ou na época, nos filmes, né? Nos filmes. ou lá na época, Será nos filmes do John Ford. sim, como falávamos também de Serra Ministro de Pelada, Serra Pelada. né, onde se encontravam pepitas de vários quilos. Mas não, a tendência natural é que os minérios fiquem mais difíceis de serem encontrados, que a qualidade dos minérios vá caindo, dos depósitos, né? Então, precisa de mais tecnologia, precisa de uma série de coisas. Então, precisa de dinheiro. Por que a pessoa vai investir 1, 2, 3, 10 milhões, 20 milhões de dólares em pesquisa mineral e não vai colocar, por exemplo, em produção de pão de queijo, ou revenda de automóvel, ou em gado?
porque ela espera um atrativo, um retorno financeiro, caso tenha sucesso. Um lucro compensatório, né? Exato. E existem várias empresas muito sérias no mundo e muito sérias no Brasil fazendo pesquisa mineral de forma correta. Quando elas viram que, se descobrissem, a área teria que ser licitada, foi a impressão, o entendimento delas foi esse, elas falaram, bom, estamos inseguros para investir. Isso foi um imbróglio que surgiu, uma polêmica que surgiu no marco. Foi. Esse foi um problema sério. Isso precisaria ter sido melhor discutido, melhor explicado. Se isso tivesse sido feito de uma forma mais técnica, nós teríamos evitado um problemão. Então eu vejo duas crises. Eu vejo uma crise global, tá? Que é uma crise que o mundo inteiro tem. Nós temos a crise do preço do minério de ferro, nós temos a queda do preço do petróleo, que também gerou problemas, por incrível que pareça, em muitos lugares. E temos uma crise local, nossa, advindo da incerteza, da insegurança, pela falta de votação do marco regulatório. Vamos voltando aqui para os prefeitos, e eu começar com o prefeito de Itabira e depois também de Riacima. Essa questão dessa insegurança, e também queria que você falasse sobre isso, e também sobre a questão do aumento, né, da arrecadação para os municípios, se o marco for aprovado, né? O que acontece, né? Aliás, antes, quero lembrar que eu estou aqui prefeito de Itabira, mas representando também a AMIG, né? Representando aqui o presidente da AMIG, que era o prefeito de Mariana, o Celso Cota, né? Ele não pôde comparecer, mas está muito bem representado. E lembro aí que a AMIG, ela tem se mobilizado, desde que eu estou como prefeito e participando daquela entidade, nessa discussão desse marco regulatório. E como eu já disse aqui, o primeiro foi em 67 anos, 1967, ou seja, 25 anos depois do início da Vale, do nascimento da Vale. Nós estamos discutindo um segundo marco regulatório, mais de 40 anos depois. Mais de 40 anos. Estamos chegando aí, a 45. Justamente. Estamos aí na morosidade desse processo, né? Porque, como o professor disse aqui agora, desde 2013, essa discussão está andando. Nós estivemos em Brasília, vários prefeitos que fazem parte da AMIG, discutindo com o Henrique Alves, naquela época presidente da Câmara dos Deputados, que nos prometeu que ia levar para a votação, mas isso não aconteceu. Recentemente tivemos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, uma discussão rica, mas a gente percebe o que o professor está colocando, que faltou mais transparência, ampliar mais a discussão, escutar todos os segmentos, porque a mineração ela tem benefícios e malefícios, e a gente pode minimizar os malefícios e melhorar os benefícios. Agora, isso até, de uma certa forma, também está relacionado com a questão ambiental. Onde está o minério? No caso de Itabira, a cidade praticamente estava em cima das minas de minério de ferro. Por isso ela é abraçada. Algumas outras cidades, elas estão distantes da mina. Então, os efeitos da mineração sobre a população da cidade já são menores. Mas o marco regulatório, ele não prevê, ele não é discutido só sobre minério de ferro, mas em cima de todos os minerais. Tanto que Mas o que pega mais para Minas é o minério de ferro. Para Minas, mais é o minério de ferro. O presidente da comissão é mineiro, o relator também é mineiro, né? Verdade. Gabriel Guimarães é o presidente, né? Gabriel Guimarães é o presidente, o relator é o deputado federal Leonardo Quintão, né? São dois mineiros na condução desse processo que interessa muito a Minas, economicamente, ao Estado, às prefeituras, aos municípios. Hoje, o pagamento do royalty é de 2%. Do valor líquido. Do valor líquido da empresa, né? Da exportação do minério, da retirada. receita líquida. A receita Estava líquida. procurando a palavra Receita líquida. E aprovado vai para 4% da receita bruta. Da receita bruta. Na verdade, vai ser na verdade, Carlos, da forma como está colocado, não é que vai para 4%. Você tem uma flexibilização de 0,5% a 4%. Porque uma das coisas que se busca como uma carta de princípios, é uma maior flexibilidade do marco em lidar com situações momentâneas de crises. Então você diminui um pouquinho agora que está numa crise, aumenta depois.
Flexibilidade. Você está passando uma dificuldade, você é uma empresa, vamos diminuir um pouquinho. A coisa melhorou, vamos aumentar. O princípio é bom nesse aspecto. Agora, ele é muito complexo, como o prefeito colocou. Ele muda tudo. Quer dizer, Sim. não é que ele muda tudo, mas ele vem depois desde 67, vem um novo agora. Então é muita coisa a ser ajustada. Não pode passar por uma discussão feita no Congresso. Vamos ver Falta aqui capacitação técnica para eles. O professor, o prefeito Anderson, falando também sobre esses aspectos em Rio Acima, né? Como é que lá na cidade vocês estão acompanhando essa discussão do marco empacada lá em Brasília. Carlos, prefeito, professor, já discutiu bem que eles estão me dando aula aqui, né, Carlos? Que eles perito no assunto em minério, professor. É bom. O que acontece em cima disso? A síntese da discussão, os 2%. Eu acho que isso aí até os donos, os acionistas das empresas, das mineradoras, até eles devem achar isso uma mixaria, é muito pouco na linguagem que a gente tem que usar. Sim. Isso é Uma pouco, bagatela, é migalha, né? Para os municípios, certo, prefeito? Verdade. Porque eu acharia que tinha que ser pelo menos os 4% do valor arrecadado líquido, que poderia ajudar muito a vida da sociedade, da cidade. Que é muito pouco, isso relativamente não dá para a gente fazer melhorias, né? Porque eu acho assim, quando eles estão tirando os royalties minerais do nosso território, a sociedade tem que ser valorizada e não está sendo. Eu acho muito pouco. Esse marco regulatório já era para ter sido aprovado, que eu acho que deve ter alguma coisa no meio dessa situação toda para não aprovar, porque a demanda financeira ia ser crescente para os nossos municípios, a gente ia ter muito mais coisas. Até a fiscalização que foi discutida agora há pouco, a fiscalização ambiental, a gente poderia criar mecanismos, né, com um financeiro arrecadado melhor para fiscalizar isso, reflorestar, certo, professor? É uma coisa que poderia trazer melhorias, mas por enquanto a gente não consegue ter acesso a essa aprovação, cara. Vamos esperar as autoridades. Até o aspecto da crise, né, prefeito, de uma certa forma colocou a situação, deixou a situação um pouco mais delicada. Eu faço essa leitura, porque há uma crise, não há como negar. E aumentar tributos nessa crise está afetando ainda mais a competitividade das empresas. Você acha que foi postergado por isso? Foi empurrado com a barriga? Veja bem, nos aspectos. Não diria talvez dessa forma, mas o que é prioritário? O que é mais prioritário agora? Segundo eles, para nós é super prioritário, né, prefeito? Com certeza. Porque a gente quer jogar com o jogo profissional, ele tem que ter regras claras, ele tem que ser transparente, a sociedade tem que ser beneficiada, as empresas têm que ter preservado o seu direito de ter lucro e com isso elas são boas contribuintes, pagam bem, dignamente seus funcionários, etc, etc e tal. Então, por isso, para nós é muito importante esse marco, tá? Agora, a agenda que o governo tem hoje é que precisa ser melhor esclarecida. Eu diria o seguinte, eles precisam resolver um problema que eles mesmos criaram. Sim. Não é? Tem de criar uma agenda. Muito simples isso. Vamos votar assim, assado. Quando, como, né? Faltaria uma transparência maior. Agora, nós todos, eu acho que eu posso dizer, né, que nós todos, pelo que conversamos antes, estamos mais do que interessados em contribuir, porque nós queremos ver o bem do Brasil. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Continuar o debate daqui a pouco. O prefeito ia dar opinião, eu volto aí contigo daqui a pouco. E Cena Política volta daqui a pouco debatendo os prós e os contras da mineração em Minas. Prossegue Cena Política, debatendo os prós e os contras da mineração no Estado. Quero ouvir os prefeitos, vou começar com o Anderson e também o professor, sobre esse outro aspecto da mineração, que é a situação do emprego. A gente está falando muito do dinheiro, da arrecadação, dos buracos, das compensações, mas tem esse lado também humano, que o Brasil hoje já está recuando na questão do emprego. O desemprego está atingindo 8%.
Há pouco tempo era 6 e pouco por cento, era um dos melhores números do mundo. Hoje já está para 8%. E a questão da mineração, além de deixar o buraco, o imposto está caindo, o tributo está caindo, o emprego está acabando, prefeito? Pois bem, se você começa uma iniciativa de mineração de pequeno porte, a gente dá 50 empregos. De médio, centenas, de grande porte, milhares, né, prefeito? Você sabe muito bem. Aí que fica aquela situação, com o desemprego que a gente está tendo, eu acho que, voltando a falar, preservação e desenvolvimento, a gente tem que caminhar junto. Acho que a gente tem que ter uma atenção muito grande para isso, porque o desemprego está grande, e a área de mineração atrai muitos empregos. Então, a gente tem que trazer mecanismos, fiscalizações, para que a gente possa trazer isso em sintonia. Certo, prefeito? Porque a gente precisa de emprego. Volto a falar dos royalties minerais. Eu acho muito pouco, o marco regulatório tem que ser aprovado com a demanda financeira melhor para os municípios, para a gente conseguir ter as classificações econômicas, né, da sociedade, para que a gente possa trazer o bem-estar da população. Certo, cara? E em relação a Itabira, qual é a situação, prefeito? Na realidade, nós temos uma mineradora que, se a gente for fazer uma análise, eles estão sempre tendo lucros, né, Carlos? Apesar da crise, os lucros estão aí. Nos últimos... Acho que a Vale caiu muito e deu uma subida recente. Pois é, subiu. A tonelada está em torno de seus 65, entre 65 e 70 dólares E a aí, própria nos Vale, últimos dias. as ações... E a Vale não explora só minério de ferro. Ela explora vários minérios, atua em várias áreas. É uma empresa bem sólida, como a gente já estava discutindo isso lá nos bastidores. Né? Itabira hoje, ela teve benefícios e malefícios da expansão da mineração, porque dizem que o minério de ferro dá uma safra só, mas lá em Itabira nós falamos que nós já estamos na terceira. Porque a Vale construiu 2 moinhos, 2 usinas para beneficiar o Itabirito Duro. Minério este que era praticamente jogado fora. Então, com a evolução tecnológica, a Vale investiu milhões de reais lá na cidade para beneficiar esse Itabirito Duro que era jogado fora, que vai repassar ali por essas usinas, enriquecer e vender esse minério para a China, para quem quiser comprar. Ela já está trabalhando hoje em síntese com o restolho, né? Com o restolho. Só que isso é um processo que fica caro. Então, nós não sabemos quantos anos a Vale vai manter esse processo em Itabira. Por quê? Sabemos hoje que a Vale tem outros processos no país e que vai explorar minérios mais ricos e um gasto menor nessa exploração. Agora, hoje Itabira sofre com a crise econômica global e do minério, porque a Vale demite alguns funcionários do quadro próprio dela, mas o processo de demissão em Itabira é muito associado à finalização dos 2 projetos de beneficiamento de Itabirito Duro que acontece, da construção dessas 2 usinas, que é aquele empregado que é temporário, vamos dizer assim. Começou-se a construção, veio 10 mil pessoas para a cidade. Agora, com o termo da construção, algumas pessoas vão permanecer, porque a qualidade de vida em Itabira é boa, o povo da cidade é um povo bom, receptivo, ordeiro, então essa qualidade de vida ela se mantém, nós fazemos de tudo para mantê-la, então as pessoas ficam satisfeitas em estar ali naquela cidade boa. Tomara que não fiquem os marginais, né? Você falou aquela outra história. Mas é interessante ele falar de Itabira, que lá a cidade foi construída em cima da... Praticamente em cima, dentro da área que é minerada. Morro do Chapéu também, que é lá perto de Riacima, Nova Lima, né? Isso. Também que lá a mineração está entrando lá debaixo do condomínio Morro do Chapéu, que inclusive é um condomínio de alta classe média, né? Classe média alta. Isso mesmo, classe média alta. Não é numa situação assim, um pouco parecida, e ali a mineração só está avançando em cima do condomínio, né? Tá, a gente tem que tomar muito cuidado, né, professor, com o crescimento desordenado, igual ele já apontou isso. A gente tem que criar os mecanismos para atender essa demanda, porque a mineração ajuda demais a sociedade, isso aí sem dúvida. A gente vai estudar isso lá em Riacima melhor para aderir às empresas, para que a gente possa, né, fazer campanhas em cima disso para não ter a devastação nem crescimento desordenado da forma que já aconteceu em várias cidades de exploração minerária. Eu queria até aproveitar, interrompendo aí nosso prefeito de Riacima, Anderson, lembrar de um detalhe do marco regulatório, professor, que é o benefício que as cidades que estão na região da cidade polo da mineração,
o marco regulatório hoje prevê recursos para essas cidades, que são cidades que estão em torno da cidade entorno. que não é sofre só a razão, cidade- que tem algum impacto, O justamente. impacto não é só na cidade de origem, né? É. Todas do entorno. Qual que seria o caminho, então, para chegar a um bom termo aí, professor, como especialista, você viria entre ter o lucro da empresa, que precisa de investir, a população também não ser tão prejudicada, não ficar só com um buraco, e aí a coisa andar com benefício para todos os Carlos, lados. eu acho que nós, como engenheiros, a gente tem sempre um trabalho, e os engenheiros têm uma função muito importante em projetos industriais. Nós, como engenheiros, nós precisamos de regras claras. Se você tem um custo associado e uma receita associada, você calcula a taxa de retorno do seu investimento e toma uma decisão de investir ou não. Sem dúvida. Hoje, da forma como está, nós não temos condições de saber o custo pós-marco regulatório, porque nós não sabemos que marco regulatório será. Esse é o problema. Esse impasse só se define com o marco É. aprovado, Quando, discutido. porque veja bem, como disse o prefeito Anderson, que suba, a Cefem se tiver que subir, é uma decisão de nós, sociedade, nós temos que olhar. Uma coisa que a gente aprende em teoria matemática é que o ótimo do todo não necessariamente é o ótimo das partes. Não adianta nada você estar lá nadando no seu lago de água cristalina e o seu vizinho morrendo de sede. Que sociedade é essa? Então nós temos que trabalhar de uma forma, pensar como um país, como uma sociedade, como irmãos da mesma nação. A metáfora que você colocou é perfeita, né? Se aplica em tudo Não na é? vida, né? Então eu Não adianta acredito você estar com a nisso. barriga cheia e o outro lá passando fome. E eu quero aproveitar isso, Carlos, que o professor está fazendo essa pontuação, essa ponderação, né? E lembrar que nós estamos num país que a distribuição de renda é muito ruim. É muito ruim. E eu acho que dar condições às cidades de fazerem uma melhor gestão, de diversificar a sua economia, e entendo que esse marco regulatório, ele também favorece a essa possibilidade de diversificação, de distribuição de renda, nós temos que caminhar nesse sentido também. Está faltando mais pressão até dos prefeitos, não é, Watson? Tinha de chegar lá fazer, não é só aquelas caminhadas clássicas que os prefeitos fazem. As marchas, né? As marchas. Amparo Todos os Preto. anos. Fazer uma marcha dos municípios que Mas, atingissem pela mineração. Eu acho que houve falha também, uma falha. Nós, como nação, a gente não tem. A gente estava falando nos bastidores dos sindicatos. Existem os sindicatos dos operários, dos trabalhadores, que estão bem organizados, pelo bem ou pelo mal. Não vamos entrar no mérito. Mas, por exemplo, os engenheiros de Minas. Agora nós temos aqui uma associação, a Associação dos Engenheiros de Minas de Minas Gerais, que está trabalhando junto ao CREA, etc. Tem a Associação dos Geólogos. Ela também, é importante também que os especialistas tomem uma atitude em uníssono. Talvez fosse o caso de, com os prefeitos, com os mineradores, se promover um debate, nem que seja um debate no nível nosso aqui. Vamos falar em termos de Minas Gerais, os municípios mineradores, a Associação dos Engenheiros de Minas, os geólogos. Vamos fazer um debate aberto para que nós possamos entender bem a tecnicidade do marco, porque ele não deixa de ser um marco técnico. Há especificidades tributárias, há especificidades regulatórias. Então, nós temos que ter uma boa visão e um bom entendimento. E aí sim conversar com o Congresso, com Brasília, com o ministro, seja com quem for, para falar, olha, nós entendemos e queremos ajudar para que isso saia rápido, porque do jeito que está, tá complicado trabalhar. Mas uma marcha de prefeituras, de municípios mineradores não seria ruim, não. São quantos de mineradores?
Olha, são muitos, viu? Acrescentando a São isso, muitos, viu? A gente pode citar aqui São Gonçalo de Abaixo, Itabira, Rio Acima, Mariana, Nova Catas Lima. Altas, Barão de Cocais está envolvido aí com a mina de Eu acho Brucutu, que Santa Bárbara. ultrapassa 50. Mas, com certeza eles têm um poder político bem maior do que a Associação dos Engenheiros. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Mas Minas Gerais. eu acho, para mim, unir todas essas forças... Eu acho que o que está faltando para nós, no Brasil, pode parecer conciliatório, né? Falar, não, o professor é muito conciliador. Não é isso. É que eu realmente acredito que a gente vai ter muito mais sucesso trabalhando junto. Sim. Em conjunto. Mas nós temos que entender, professor, que é como o senhor mesmo citou. Nós dependemos de mineral para fazer esse copo. Então nós temos que entender que a mineração ela é essencial para a nossa qualidade de vida. Agora, nós podemos fazer uma exploração mineral com os efeitos deletérios os menores possível. Com Não vamos certeza. deixar de ter, mas com os menores efeitos É para possíveis. isso que nós, na universidade, estamos investindo. Olha, eu vou dizer uma coisa, a nossa universidade é muito boa. O senhor estudou lá, né? Eu estudei, Fez medicina sei disso, lá. Então É da casa. Somos da É da mesma casa. casa. Então o que acontece? A nossa universidade é muito boa. Nós temos alunos muito bons, professores muito bons. A gente se dedica, a gente quer melhorar a qualidade, porque a gente acredita que a universidade ela está devolvendo para a sociedade. Ela tem que devolver o conhecimento para a sociedade. Somente a sociedade federal, né? Exato. Sociedade federal. Quem estuda na federal está sendo financiado pela comunidade. Com né? certeza. Pela comunidade. Então, isso que o prefeito colocou, da gente ter uma mineração com o menor dano ambiental possível e medidas compensatórias ambientais, e vou tomar um gancho daquilo que ele falou há 2 blocos atrás. Você sabe que um dos projetos que eu participei, ali nas medidas de remediação, dizia o seguinte: a mina é num lugar ermo, não tem nada lá. O que vai acontecer com os trabalhadores? Então já se previa a capacitação em outras profissões. Agora, quando eu falei isso da UFMG, eu também estudei na UFMG, eu sempre tive convicção disso. Bom, cena política, caberia até um outro programa com esse debate, né? O debate está bom, mas infelizmente já falaram ali que o tempo acabou. E eu agradeço aos prefeitos da MON, o Anderson, e ao professor Nader. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.